Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre mais um atacante que está negociando com o Clube do Remo e deve ser anunciado em breve como mais um reforço aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos também falar sobre a rodada finalizada da Série B, resultados que aconteceram ontem, será que beneficiaram ou não o Leão Azul na tabela? E vamos também falar sobre a preparação para o duelo da próxima quinta-feira contra a equipe do Criciúma no Mangueirão. Jogo de 6 pontos que pode valer, inclusive, a permanência ou não da atual comissão técnica. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. É muito importante sempre que você chegue e deixe o like para chegar ali na meta de 1000 likes mais uma vez. E também clique no botão hypar para que o conteúdo fique no topo da plataforma e o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. Recado também para você deixar aí a tua inscrição, lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master do Chaves Remista, onde por lá você pode montar os teus palpites jogando com responsabilidade no futebol nacional e internacional. É só pegar a câmera do celular, apontar para o QR Code na tela, acessar também o link que vai ficar no primeiro comentário fixado, se cadastrar e, além disso, concorrer a uma camisa oficial do Clube do Remo aqui no Chaves Remista, se cadastrando na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Bom, galera, antes de eu começar com as informações aqui do Leão Azul, só quero mais uma vez agradecer a todos que assistiram ontem, né, nosso podcast, diretamente dos estúdios da Mais Info Produtora. A gente tem essa parceria agora com eles, né? E até o fim da Série B nós vamos realizar aí podcasts. A gente ainda vai, claro, anunciar o próximo para vocês, que acredito que será agora no mês de setembro. E foi muito bacana ontem, porque a gente conseguiu debater temas importantes, né, do Clube do Remo, da atualidade do Clube do Remo, e também falar um pouco sobre esse jogo da próxima quinta-feira. Então, agradecer aqui ao professor Alan e também ao Sandro, que fazem parte lá da Mais Info Produtora, e avisar a todos vocês que essa parceria vai se estender até o fim da Série B. Se Deus quiser, vem coisa boa aqui no canal, e em breve nós estaremos anunciando também os próximos convidados do nosso podcast. Eu e meu amigo CG aí organizando mais uma vez o podcast do Chaves Remista. Agradecer ontem também a Zâmara Lima e também ao meu amigo Jorge Filho lá do canal Meu Poderoso Leão, que foram os convidados deste episódio. Bom, pessoal, eu quero primeiramente conversar com vocês sobre esse resumo da rodada da Série B. Se não me engano, ontem foi a 24ª rodada, não, 23ª rodada, né? Que encerrou ontem. O Clube do Remo que ficou no empate com o Coritiba, lá em Curitiba, no Couto Pereira, no último sábado. Um jogo que dava para o Remo até ter vencido se ele tivesse um pouco mais de coragem no segundo tempo, depois que ficou com um jogador a mais. Teve o confronto direto entre Criciúma e Novo Horizontino. O Criciúma ultrapassou o Clube do Remo e ultrapassou também a equipe do Novo Horizontino. O Novo Horizontino saiu do G4, demitiu o seu treinador, Humberto Lousa, que vinha fazendo um bom trabalho, mas se perdeu, não conseguiu mais bons resultados aí, né? Impressionante como caiu de desempenho a equipe do Novo Horizontino. E o Clube do Remo ali caiu para o 6º lugar, estava no 5º lugar, caiu para o 6º. O Remo que teve a possibilidade de entrar no G4 na rodada se tivesse vencido o Coritiba. O Remo ainda teve que secar 3 adversários nessa rodada. Teve que secar o Cuiabá, que jogou no domingo, empatou em 2-2 com o Atlético Goianiense, e teve que secar ontem o Vila Nova, que perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo, e também secou o Avaí, que dentro de casa perdeu para o Amazonas, que até então era lanterna, jogou a lanterna aí para o nosso rival novamente, né? E não conseguiu ultrapassar o Clube do Remo. Aliás, o Avaí está passando por uma crise gigantesca, pessoal. Eles nem treinaram, o elenco nem treinou essa semana aí de preparação para o jogo do Amazonas, porque o Avaí está devendo 2 meses de salários e 3 meses de direito de imagens para os atletas. E isso é muito grave para uma equipe que está ali querendo chegar na Série A, né? Olha só, gente, olha só a gravidade que é
né? Você não ter um planejamento, você atrasar salário, você não honrar os seus compromissos. Isso é muito grave no futebol, né? E ontem o Avaí, de uma certa forma, né, não conseguiu ali segurar a equipe do Amazonas e conseguiu vencer. E essa vitória do Amazonas, junto com a vitória do Botafogo, foram muito importantes para o Remo, porque o Remo manteve o sexto lugar. E não só isso, na próxima quinta, o Remo vencendo o Criciúma por qualquer placar, ele voltará ao G4, tá, pessoal? Independentemente dos resultados aí dos nossos adversários, né, do Coritiba, do Novo Horizontino, do Goiás, o Remo voltará ao G4 porque justamente ele vai enfrentar o Criciúma. O Criciúma hoje está com 36 pontos, um a mais que o clube do Remo, e obviamente o Remo vencendo, ele vai ultrapassar a equipe catarinense na tábua de classificação, né? Então, no mínimo um quarto lugar o Remo fica aí se vencer esse jogo da próxima quinta. Jogo perigosíssimo. Criciúma é um time sim chato, mas não é um time imbatível, tem seus problemas também. Tem aí, né, jogadores que estavam até um dia desse aqui no futebol paraense, como o Nicolas, o próprio Borazzi, né, jogadores que são identificados com o rival. Tem o Eduardo Batista, que é um treinador que há um bom tempo Fenômeno Azul pede para retornar por aqui, quase retorna, né? Na verdade, depois da saída do Daniel, mas ele já tinha aceitado lá o convite da equipe do Criciúma. E esse jogo vai ser muito encardido, é jogo de 6 pontos. E acredito que o torcedor do Remo, apesar de estar bem chateado, apesar do horário da quinta-feira, ele vai comparecer, ele sabe da importância, ele vai fazer a parte dele até o fim da Série B. Enquanto o Remo tiver possibilidade de chegar numa Série A, o torcedor vai fazer a sua parte. Mesmo com coisas que estão acontecendo no Remo que ele não esteja concordando, como por exemplo a manutenção ainda do trabalho do português Antônio Oliveira. Mas ele vai dar o apoio na quinta-feira e os jogadores junto com a comissão técnica precisam dar essa resposta, precisam encarar esse jogo como decisão. Não adianta o Remo ficar postando fotinho no Instagram do torcedor, postando foto dos jogadores treinando, não adianta. Se quinta-feira a atitude não mudar e o resultado não for se o resultado for diferente de uma vitória do Remo, nada vai adiantar. O Remo precisa vencer esse jogo, gente. É muito importante uma vitória quinta-feira, se a gente ainda quiser sonhar com classificação para a Série A. Faltam 15 rodadas, tá? Faltam 15 rodadas. Dessas 15, o Remo tem que ganhar 8 jogos. Se o Remo ganhar os jogos em Belém, fazer a parte dele em Belém, dificilmente ele perderá esse acesso. E eu falo em acesso aqui porque ainda é uma coisa possível. Se a matemática me dissesse o contrário, eu não estaria acreditando. Então, ou as coisas mudam no Baenão, se não vai mudar com peças, mas que mudem com atitudes, né? Mas quinta-feira o resultado, que não seja a vitória, vai ficar bem complicado. E se não mudar a comissão técnica, quinta-feira, com o Remo não vencendo, aí eu sinceramente não consigo mais entender o que as pessoas dentro do Remo querem, tá? Não vou mais conseguir entender o que as pessoas dentro do Remo querem e principalmente porque que algumas atitudes são tomadas para manter certas decisões. Mas enfim, o foco vai ser nesse jogo de quinta-feira ainda, numa vitória que vai ser fundamental para nossa luta ainda pelo acesso à Série A. Eu, enquanto tiver possibilidades, obviamente estarei acreditando, mas as questões aí internas precisam mudar para que a gente consiga ainda seguir lutando por este acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, agora há pouco lá o perfil Mundo Azulino e também o Nelson Torres, jornalista, né, falaram sobre a negociação do clube do Remo com o atacante João Pedro, tá? É um jogador de 28 anos que tem passagem aí pelo futebol português, pelo futebol grego e também pelo futebol do Vietnã. Estava por último aí no futebol do Vietnã. Marcou 9 gols aí na última temporada. Eu particularmente não conheço este jogador e para mim é mais uma aposta do Marcos Braz, assim como o Eduardo Melo, assim como o Iago Ferreira, assim como o Kaique Almeida, como o Freitas. São jogadores apostas, são tratados como apostas aí pelo Marcos Braz, para dar uma certa rodagem, né, para esses atletas. Quem sabe lá na frente o Remo conseguir vender esses jogadores, mas eu sinceramente não conheço estes atletas, não conheço esses jogadores aí, que, no caso esse atleta, né, o João Pedro eu não conheço, os outros já estão aqui em Belém, então a gente já conhece, mas o João Pedro eu não conheço realmente para chegar aqui e dizer para vocês, não, é uma boa contratação. Para mim é uma aposta. Smith, ele fez 9 gols na última temporada, no futebol do Vietnã, que também o Ribamar por lá tá virando rei, né? Até o Ribamar por lá tá conseguindo marcar gols. Não tô secando, tá, a contratação, mas eu sinceramente não conheço.
Segundo a informação do Nelson Torres, ele já está em Belém realizando exames e deve ser apresentado aí nos próximos dias, quem sabe hoje ainda, né, oficialmente pelo Clube do Remo, como novo jogador azulino. E você conhecia o João Pedro aí, né, centroavante, que o Clube do Remo está contratando para esta sequência da Série B? Repito, eu particularmente não conheço o jogador e para mim é uma aposta aí do executivo de futebol Marcos Braz. Beleza, pessoal? Não esquece, galera, de deixar o like, é muito importante, de verificar a tua inscrição, de comentar os assuntos desse vídeo e, claro, de compartilhar com seus amigos, de hypar também o conteúdo, é muito importante, né? Que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!